Olá, tudo bem? Eu quero iniciar esse estudo com você orando. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelas nossas vidas, pelos nossos dias e pedir para que o Senhor nos fortaleça e nos capacite. Toque os nossos corações e nos oriente ao Senhor, para voltarmos sempre ao Senhor e voltarmos sempre à sua cruz. Vem sobre os nossos dias e nos traz a alegria que vem do Senhor. Que nós possamos sempre olharmos ao Senhor e termos um motivo alegre para viver. Vem sobre as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos estudar, tratar da parábola do administrador infiel. Algumas palavras, algumas Bíblias trazem mordomo infiel. Está lá em Lucas, capítulo 16, do verso 1 até o verso 19. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia ou apenas me escute. E diz assim, Lucas 16, de 1 a 9. Jesus disse também aos seus discípulos, certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os seus bens. Então, chamou ele e disse, o que é isto que ouço a teu respeito? Preste contas da tua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, pôs-se a pensar, que farei? Agora que estou sendo demitido pelo meu patrão, trabalhar na terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro, quando você deve ao meu patrão? E ele respondeu, 100 barris de azeite. Então o administrador disse, pegue e a sua conta. Senta-se depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro, e você quanto deve? E ele respondeu, 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse, pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar a vocês, sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Amém. Essa parábola do administrador infiel fala sobre a necessidade da prudência, de que os seguidores de Cristo devem também ter. É uma advertência sobre a forma diligente com que a vida cristã deve ser vivida. A parábola, então, é necessário entender que quando Jesus conta aos seus discípulos, esses discípulos provavelmente não são o grupo dos 12, mas aquele grupo maior de pessoas que seguiam Jesus. E apesar de falar que foi pronunciada somente aos discípulos, boa parte dos fariseus também ouviram e das pessoas que estavam ao redor. Jesus então vai pronunciar essa palavra logo após a parábola do filho pródigo. Então a parábola é simples, tem um mordomo de um homem rico e esse homem rico recebe uma denúncia que esse administrador está fraudulento, tá? Que está esbanjando os seus bens, praticando uma péssima gestão. Então o homem rico vai chamá-lo e vai questioná-lo. Olha, por que você está fazendo com os meus bens? Você não pode mais, então, ser o meu administrador. E aí o administrador infiel, tem um pensamento para consigo. O que eu vou fazer agora? Vou para o campo? Vou para a terra? Vou cavar? Não, eu não posso, eu não aguento. Vou mendigar? Mendigar eu tenho vergonha. E ele se põe a pensar e elabora um plano. Ele é sagaz em elaborar um plano, que eu vou fazer uma certa amizade, vou promover uma ideia de relacionamento com as pessoas que devem ao meu patrão. E ele começa a chamar os devedores e ele começa a dar descontos às dívidas dessas pessoas. O patrão sabia disso? Não, o patrão não sabia. Mas o patrão, e o texto muito bem diz isso, que vai elogiar a esperteza, a sagacidade daquele homem.
Tá? Por que que ele vai elogiar? Porque ele fala, ele para no pressuposto dessa astúcia que o mordomo infiel terá agido dessa forma para garantir provisões futuras. O administrador infiel, ele não está pensando no momento, eu vou ser demitido e agora? Ele está pensando no futuro, como será o futuro? Quando eu passar as minhas necessidades, quem há de me ajudar? Ele negocia com esses homens pensando no seu futuro, tá certo? O homem rico sabia que não poderia então reverter esses descontos. Já está tudo certo, já está tudo acertado. Ele ainda é o administrador. Tá? Esse é o resumo da parábola. O significado dessa parábola, então, é simples. As pessoas encontram dificuldades para interpretar esse texto porque começam a querer elencar coisas demais em personagens de menos. A parábola é muito simples de se entender. Apesar de ser uma parábola, e a ideia da parábola é ter uma curva, para que nem todos entendam, atribuir outros significados, ou significados desnecessários, atrapalha a interpretação, o significado da parábola. Vamos lá. Puramente, o significado da parábola é percebido na conclusão de Jesus. Os 2 últimos versos que nós lemos diz assim, porque as pessoas desse mundo, ao tratarem com os seus iguais, são mais astutas que as pessoas da luz. Façam amigos por si, por meio do dinheiro, da injustiça, desse dinheiro injusto, para que quando se forem, recebam vocês nas suas habitações eternas. Algumas pessoas pensam que Jesus está elogiando a desonestidade aqui. Não, ele não está elogiando a desonestidade do mordomo infiel. Ele está, na verdade, mostrando a ideia de ser sagaz, de entender a provisão das coisas, de planejar as coisas. E ele fala exatamente isso. Ele fala que as pessoas, os cristãos, devem sim planejar as suas vidas. Ele incentiva os seguidores a agir de uma forma honesta, não desonesta. Porque quando você promove ou você faz um provisionamento de vida, você sabe o que a vida pode te reservar. Jesus repreende o comportamento que gera desconfiança. Ele exorta acerca do mau uso das riquezas. Você vai ver nos próximos textos. O Lucas 16, 10 a 13 vai mostrar isso. A mensagem da parábola aqui foca na astúcia, na esperteza, na sagacidade de como ele vai prover o seu futuro. Assim, o significado indica que muitas vezes pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que os próprios cristãos. É exatamente sobre isto que Jesus adverte em suas palavras e conclui a parábola. Se até mesmo os filhos das trevas conseguem ser previdentes, prever, provisionar, mesmo usando formas desonestas e egoístas, oportunidades e recursos materiais que nem são apresentados para atingir os seus propósitos, seja eles quais forem, os cristãos não devem fazer menos que isso. Em outras palavras, muitas vezes os ímpios tratam com mais sagacidade e diligente seus assuntos terrenos que os cristãos tratam as suas questões, e principalmente as questões que envolvem sua vida eterna, sua salvação eterna. Eles são negligentes em relação à sua salvação e tratam ela de qualquer forma. Tratam as bênçãos ou os bens que Deus lhe permite ser administradores de qualquer forma. Se a gente pudesse ver uma aplicação prática para essa parábola, a gente tinha que pensar assim: o cristão não pode agir de maneira egoísta e nem soberba. Ele não pode cair em uma armadilha chamada avareza. Ao invés disso, o cristão deve contribuir e construir bons relacionamentos que terão implicações eternas. Por meio de Mamon, da injustiça, isso significa que a piedade e a generosidade devem caracterizar sempre uma vida, a vida cristã, de modo que o principal objetivo do cristão seria conduzir pessoas a Cristo e ponto, por meio da boa nova do Evangelho. Como administradores fiéis, então, sobre a mordomia do reino, o que a gente deveria pensar é que a gente deveria usar
todos os recursos que são confiados por Deus, não para propósitos egoístas, mas em prol da causa do reino de Deus. Esse deveria ser a nossa administração fiel. As verdadeiras riquezas espirituais deveriam ser alcançadas. Aqueles que forem alcançados pela pregação do Evangelho, pela Boa Nova, são impulsionados pela mordomia cristã. A partir de forem alcançados, impactados pelo reino, pelo amor de Deus, nosso Pai, nós somos impulsionados à mordomia cristã. Nós agora temos um trabalho, uma função e devemos ser fiéis. Poderão se ter amigos que darão as boas-vindas ao cristão generoso no lar celestial. O que ele está falando é: olhem o provisionamento da sua vida celestial. Olha como vocês tratam as coisas. Os homens, os injustos, os infiéis, tratam as coisas terrenas muito melhor do que vocês tratam suas coisas do céu. Eu e você temos que nos entender como administradores fiéis da Boa Nova do Evangelho, do Reino de Deus, ministrar a Boa Nova do Evangelho, falar do Reino de Deus, viver o Reino de Deus de uma forma fiel, verdadeira, para que as pessoas percebam em nós, olhem em nós e vejam a Boa Nova e o Reino. Para quê? Para que elas também se tornem mordomos ou administradores fiéis, olhando as coisas do céu, tratando as coisas da terra como devem ser tratadas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deixa eu orar mais uma vez com você. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer e pedir para que o Senhor nos abençoe. Pedir para que o Senhor trate o nosso coração, para que a gente possa ser administradores fiéis da sua Boa Nova. Vem sobre a nossa vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique com Deus. Até quarta-feira que vem. Um grande abraço.